CBN Recife. Hoje, com Dene Farias. O CBN Recife está de volta. Vamos falar sobre maioridade penal. Na verdade, a proposta de reduzir a maioridade, porque nessa última terça-feira, dia 31 de março, uma votação expressiva de 42 votos a favor e 17 contrários aprovou na Câmara dos Deputados em Brasília a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que reduz a maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos. O resultado da votação no Congresso vem gerando muita insatisfação de um lado que é contra e tem fortes argumentos contrários, mas também vem recebendo apoio de quem acredita que é a solução e também tem seus argumentos igualmente legítimos. Para falar sobre esse assunto polêmico e esclarecer um pouco para a gente tudo que está por trás dessa votação e dessa possível redução da maioridade penal, nós convidamos o advogado especialista no assunto, Isaac de Luna Ribeiro. Isaac Ribeiro, muito bom dia, obrigado em nos atender. Bom dia, Dani, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Recife. Isaac, vamos começar do início, né, como diz a história. Eu falei agora há pouco que há argumentos fortes dos dois lados, tanto em defesa quanto em repúdio à redução da maioridade penal. Eu gostaria que você explicasse para a gente os principais argumentos de cada lado. Bom, Dani, esse é um assunto que não é novo. Ele vem se arrastando na Comissão de Constituição e Justiça há pelo menos 22 anos. E os principais motivos alegados, fundamentos alegados pelos defensores da redução da maioridade penal estão ligados à crescente violência que vem assolando o país de maneira indisfarçável, principalmente nos grandes centros, a criminalidade violenta, e há uma ideia de que a redução da maioridade penal poderia ser um instrumento eficaz para contribuir com a diminuição dessa violência. Em segundo plano, também se argumenta que hoje no Brasil os menores que estão em conflito com a lei, ou seja, aqueles menores que cometem algum ato que está tipificado no Código Penal como crime, não são punidos, eles ficam impunes. Esse é um segundo argumento que é utilizado. E também há uma crença, a ideia de que encaminhar os menores para o sistema prisional teria mais eficácia na prevenção e no combate ao crime do que encaminhá-los para a FUNASE, para o cumprimento de medidas socioeducativas que foram estabelecidas pela Lei 8.069/90, que é o ECA. Então, num plano geral, esses três elementos justificam a argumentação, a fundamentação daquele grupo que opina pela aprovação e pela necessidade da redução da maioridade penal. De outro lado, os que defendem a manutenção da lei como ela está, se opõem a esses três pontos, alegando que, na verdade, apenas 1% da criminalidade violenta no Brasil, isso são dados apresentados pelo Ministério da Justiça, pela Unicef, seriam praticados por menores. E que, portanto, diminuir a maioridade penal como estratégia para diminuir a violência não teria força, não teria eficácia, porque atingiria, se fosse 100% eficaz, ou seja, se todos os menores que iriam praticar delitos, crimes, deixassem de praticar por conta da redução da maioridade penal, isso teria um impacto de 1% na criminalidade violenta. E se o recorte for exclusivamente para o crime de homicídio, esses mesmos dados do Ministério da Justiça e da Unicef apontam que isso responde por 0,5%, desculpa. Ou seja, apenas 0,5% dos crimes de homicídio são cometidos no Brasil por menores. De outra banda, Denis, como disse que não há punição, para os menores, nós temos um sistema de medidas socioeducativas. Dados do CNJ dão conta hoje que em torno de 60 mil jovens, adolescentes, menores de 18 anos, estão cumprindo medidas socioeducativas e que, dentre esses, em torno de 28 mil estão em medida de internação, ou seja, correspondente à pena privativa de liberdade. Evidentemente que um dos pontos que se alega é que 3 anos é muito pouco, é um tempo insuficiente para que a retroemenda possa ter eficácia. Contudo, se nós pararmos um pouco, para analisar com calma, nós vamos ver que um adulto que comete um crime
Para ele ficar 3 anos preso, ele tem que ser condenado a 18 anos, porque o sistema de progressão de regime estabelece que, cumprido 1/6 da pena, tendo o detento bom comportamento, ele poderá progredir para o regime semiaberto, onde ele terá a liberdade de sair durante o dia, trabalhar, estudar, e só à noite retornar ao presídio, né? Então, corresponde 3 anos para um menor, corresponde a 18 anos para um adulto. E, por fim, a questão do sistema prisional, que é o outro elemento no qual se baseiam os defensores da medida, né? E os que são contrários dizem, olha, mandar os menores para esse sistema prisional que nós temos, para essas verdadeiras masmorras da Idade Média, que são os nossos presídios, não vai contribuir em nada para a diminuição da violência e para a meta da ressocialização. Pelo contrário, né? Encaminhar jovens de 16, 17 anos para os presídios que nós temos hoje vai facilitar a cooptação desses indivíduos para a prática de crimes ainda mais graves, porque diz-se no ditado popular que as nossas penitenciárias, os nossos presídios, são verdadeiras universidades do crime, né? Quem entra lá, entra por ter cometido um crime menos grave e quando sai, comete um mais grave. Não é à toa que a ONU aponta, nos seus estudos para a América Latina, que a taxa de reincidência no Brasil chega a 70%. Então veja que os argumentos dos dois lados são argumentos fortes, respeitáveis, e o debate é muito sério. Nós precisamos encarar esse debate com muita responsabilidade, porque as consequências são muito graves. Isaac, você meio que respondeu a minha segunda pergunta, que era assim, caso a PEC seja aprovada, né, qual o desenho que se faz no futuro próximo com relação à ressocialização desses adolescentes e ao sistema penitenciário, que deve inflar ainda mais, né, neste ano de 2015 já tivemos rebelião com mortos, feridos, isso também deve impactar nos presídios de uma forma geral. Isso, Dani. Dados recentes apresentados pelo CNJ dão conta que nós hoje somos a 3ª maior população carcerária do mundo. O Brasil hoje tem uma população carcerária de mais de 700 mil pessoas, com um déficit de vagas de 350 mil vagas, ou seja, tem 350 mil pessoas a mais no sistema do que o que ele suporta. Isso já torna a situação lá insuportável, né? E o mundo inteiro tem tomado medidas de desencarceramento. A PEC 171 propõe uma nova hipótese de encarceramento. Ou seja, nós estamos procurando uma forma de ampliar a forma de enviar um grupo maior de pessoas para um sistema que já está falido. Então, nós temos que pensar nessa consequência. O que vai acontecer quando os menores de 18 anos, jovens entre 16 e 17 anos, cometerem crimes e forem enviados para o nosso sistema prisional. Vamos pensar no nosso complexo prisional do Curado, por exemplo. Os jovens vão ser mandados para lá, né, e irão apenas fazer número para a superlotação desses presídios. A possibilidade da ressocialização no ambiente dessa natureza é muito difícil, porque há uma aculturação do ambiente. As pessoas entram lá e são aculturadas pelo aquele ambiente criminogênio, criminosos das mais diversas naturezas e tipos que estão lá, né? E quanto mais cedo o sujeito, o indivíduo, foi encaminhado para um ambiente desse, mais suscetível a sofrer influência desse ambiente ele está. Então, essa é uma reflexão que a sociedade precisa fazer, né? Que se a pena tem a função de ressocializar, se é mais adequado encaminhar esses jovens para esses presídios que nós temos hoje, ou mantê-los na FUNARTE. É bom lembrar, que um dos países que é sempre utilizado como paradigma é os Estados Unidos. E os Estados Unidos têm fortemente criado barreiras para o encarceramento de menores, por ver que isso não tem dado resultados desejados. Então, é um debate difícil, não é um debate fácil, porque não há de se negar que as pessoas que querem e que se preocupam com a diminuição da criminalidade, principalmente aquela praticada por menores, têm razão em defender os seus pontos, mas é preciso pensar nas consequências, o que isso vai trazer para a nossa sociedade. Isaac, se não me engano, há movimentos, inclusive, de juristas do Estado e de todo o Brasil contra essa proposta também. Há alguma possibilidade de se reverter essa votação que foi feita na Comissão de Constituição e Justiça para que, quando chegar no Congresso, essa PEC seja não aprovada, nesse caso? Mudar o resultado da CCJ, acredito que não.
mas evidentemente que há uma pressão muito grande. Por exemplo, a CNBB, a OAB, a Visão Mundial, a Unesco, a Unicef, né, a Associação Juízes para a Democracia, principais órgãos da sociedade civil organizada que tratam do tema da violência e da justiça, se opõem à aprovação da PEC. Então, ela agora vai seguir para o Congresso, para a Câmara, né, uma vez que o seu texto foi aprovado pela CCJ no sentido de que não há inconstitucionalidade. A CCJ entende apenas que o texto não é inconstitucional. Mas ela vai ainda para o Congresso, que vai ter que instaurar uma comissão especial para analisar a proposta especificamente, a técnica legislativa, e precisa ser votada e aprovada em 2 turnos por maioria qualificada, ou seja, 3/5 da casa. Então, e isso segue depois para o Senado, que também tem que ser aprovado em 2 turnos com a mesma característica. Então, é uma batalha que está só começando. A aprovação na CCJ dá início a um processo legislativo para a aprovação ou não. Só lembrando que, nesse caso seja aprovado pelas 2 casas em 2 turnos, com maioria qualificada, não cabe veto da Presidente da República por tratar-se de emenda à Constituição. Então, eu acho que isso é o primeiro capítulo de uma novela muito longa que nós ainda teremos, um debate muito rico, que precisa ser feito com muita responsabilidade, com muita racionalidade, porque as consequências de um resultado ou de outro, né, serão sentidos e cobrados pela sociedade. Isaac, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para você. Eu que agradeço, Tênio. Um bom dia para você e todos os seus ouvintes. Olha, só para ilustrar o que a gente conversava agora, a PEC foi apresentada em agosto de 1993, ficou mais de 21 anos parada. Em 2015, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados retomou as discussões que foram encerradas nessa última terça-feira, depois de várias tentativas de adiamento por parlamentares contrários em minoria na comissão. De acordo com os trâmites, a proposta agora precisa passar pela análise de uma comissão especial de deputados que debatem o conteúdo da PEC. Essa fase deve durar 40 sessões, o que leva aproximadamente 2 meses. Se aprovada, a proposta vai ao plenário, onde são exigidos 308 votos do total de 513 deputados para aprovação em 2 votações, como explicou o Isaac agora há pouco. Depois, a proposta precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, do Senado, e então mais 2 votações no plenário, também por maioria. Nós conversamos com Isaac de Luna Ribeiro, advogado especialista em direito penal, sobre a PEC da redução da maioridade penal. Agora são 9h29.